Oi, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula, né? Eu falo pessoal, mas é complicado porque na turma só tem aparecido a Renata, né? Algumas vezes o Lucas, algumas vezes o Pedro, mas a gente sabe que a situação impõe diversas questões que a gente não pode nem medir. De qualquer maneira, é para a turma que eu estou gravando, né? Então vamos lá. A gente vai dar continuidade aqui a essa nossa conversa sobre puberdade, sobre sexualidade, sobre aparelho reprodutor. Hoje eu trouxe aqui os órgãos dos reprodutores femininos, tá bom? Então vamos começar aqui com essa apresentação. A gente tem aqui os órgãos externos, né? Existem os órgãos internos e existem os órgãos externos. Então aqui eu apresentei aqui escolhi uma ilustração para poder mostrar esses órgãos externos. Quais são eles? Deixa eu pegar aqui uma caneta e eu vou marcando pelo menos para vocês se situarem aí onde que eu estou falando, tá? Aqui primeiro, olha só, está falando sobre o monte público. Nada mais é do que a região onde você tem pelos pubianos, né? A ideia dos pelos é uma proteção a mais para uma área interna e evitar aí uma proliferação bacteriana que seja patológica, ou que possa trazer algum malefício, né, ao organismo. Então, o monte público é isso, são os pelos da região pubiana ali. Existem diversas práticas, diversas formas da mulher lidar com isso. A mulher brasileira ela tem uma tendência a fazer depilação, né? Até porque é um país tropical, muita praia e tudo mais, mas existem culturas que não têm essa preocupação, não, de fazer a depilação. Professora, o que a senhora pensa disso? Eu penso que é uma questão de higiene, né? Então, cada um deve se preocupar aí com as suas questões, mas a questão de higiene deve ser levada em consideração, tá? O médico também pode ser consultado para ele poder dar maiores orientações, mas cada um com seu cada um. Um outro órgão que a gente pode observar aqui é o clitóris. Olha essa região do clitóris aqui, ó. O clitóris, na verdade, ele é um órgão similar ao pênis. Ele é um órgão que tem uma sensibilidade nervosa, como se diz, né? Muito grande. Então, o toque no clitóris leva a um determinado prazer. Alguns autores chamam esse órgão do prazer feminino. É que a sexualidade é muito mais do que apenas os órgãos reprodutores, né, em si. Mas a excitação sexual feminina, claro, passa pelo clitóris. Então, essa é a região onde o clitóris fica. Ele, inclusive, ele tem o que se chama de corpos cavernosos, assim como o pênis também tem. Esses corpos cavernosos são espaços vazios, que quando a mulher está excitada sexualmente, esses corpos se enchem do sangue. E aí, essa regiãozinha aqui, ela fica mais, como a gente diria, entumecida, mais durinha, né? Porque ela se encheu ali de sangue. É igual uma bexiga, uma bola. Você pega uma bola, a bola tá murchinha. Se você enche ela de água, ela fica mais túrgida, ela fica mais cheia, né? Entumecida. É mais ou menos isso que acontece aqui. É claro que é um órgão menor, mas também existem diversos tipos de órgãos, diversos tamanhos. As mulheres não são iguais, tá? É um órgão que fica aqui mais ou menos nessa região do aparelho reprodutor feminino. Um outro que a gente pode perceber aqui, apesar de não fazer parte do aparelho reprodutor, mas ele está localizado nessa região. Por isso é que eu chamei a atenção aqui para ele também. É a uretra, tá? Olha aqui, ó. A uretra fica nessa região aqui, é um orifício pequenininho por onde sai a urina. Então, ela faz parte do aparelho excretor, que é para eliminar a urina. Só que ela se comunica com a área externa por aqui. Então, por isso que ela foi mencionada aqui nesses órgãos externos do aparelho reprodutor. Mas a uretra não faz parte do aparelho reprodutor especificamente, não tem nenhuma função no aparelho reprodutor, tá? Um outro órgão aqui que foi destacado são os pequenos lábios. Olha, essa região aqui interna chamada de pequenos lábios, tá? São dobras de pele que também têm o objetivo de proteger essa região interna da mulher.
essa região mais interna aqui, certo? Então, você tem o aparelho, os pequenos lábios, tanto de um lado quanto do outro, pequenos lábios, são dobras de pele. Assim como você tem também os grandes lábios, essa região aqui que também tem a função de proteção, também dos dois lados, grandes lábios, são dobras de pele, tá? E essa parte aqui é a entrada do canal vaginal. É a vagina propriamente dita, tá? Ah, mas a vagina não é o conjunto todo, não. O conjunto todo externo a gente chama de vulva. Toda essa região externa aí é a vulva na mulher. A vagina em si é o canal vaginal, que é essa entradinha aqui, ó. A gente vai ver internamente depois no esquema que eu vou mostrar, vocês vão perceber melhor. Então, só para reforçar o que foi escrito aqui, olha, o sistema reprodutor feminino é responsável pela produção dos hormônios progesterona e estrógeno. Alguns falam estrogênio, não está errado. E também pela produção dos gametas femininos. Quando se fala aqui em hormônios, vamos lembrar que naquela aula onde eu mostrei para vocês algumas diferenças, algumas alterações que acontecem no corpo na puberdade, né? A função seria aí, a responsabilidade dessas alterações seria do hormônio, né? Então, eu estou aqui nomeando esses hormônios. No caso das mulheres, é a progesterona e o estrógeno ou estrogênio. Além disso, é nesse sistema, além de produzir os hormônios, é nesse sistema reprodutor que nós encontramos o útero, que é o órgão que ocorre o desenvolvimento do bebê durante a gestação. Mais um slide aqui. Conheça mais sobre esses órgãos. Então, vamos lá. A importância da leitura, a importância da mulher, do homem, conhecer esses órgãos aí reprodutores, tá? Órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Vamos lá. Os órgãos externos do sistema reprodutor feminino, também chamados de vulva, são os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris, ou seja, pequenos lábios, grandes lábios e o clitóris. Lábios maiores são dobras de pele ricas em tecido adiposo que protege e circulam o restante da vulva. Lábios menores, essas estruturas são dobras de mucosa vaginal, delimitam a abertura da vagina e da uretra. Clitóris é uma estrutura homóloga ao pênis. Homólogo significa parecido com o pênis, né? Também apresenta corpos eréteis, ou seja, faz com que ele tenha uma certa ereção, fique duro, como eu disse, entumecido, né? Apresentam corpos eréteis, os quais terminam em uma glande clitoriana e um prepúcio. Esse nome glande e esse nome prepúcio vocês também vão ver quando formos estudar o aparelho reprodutor masculino. Glande e prepúcio é a parte de, digamos assim, de cima do pênis, né? No caso do aparelho reprodutor masculino, é a cabeça do pênis, vamos dizer assim. Então, o clitóris, ele também tem essa região, uma glande, só que clitoriana, e o prepúcio, que são dobras de pele nessa glande, tá? Durante a excitação sexual, esse órgão se preenche de sangue. É um dos pontos mais sensíveis do corpo da mulher. Fato explicado pela grande quantidade de terminações nervosas. Então, como ali tem muitas terminações nervosas, muitos nervos, isso faz com que a sensibilidade dele seja muito grande. E, para alguns, é o principal órgão do prazer sexual feminino. Como eu disse, a sexualidade vai muito além disso, né? Mas é um órgão que tem essa importância, assim. O toque dá uma sensibilidade, né? É um prazer sexual. Um outro slide aqui para a gente continuar. Você sabia? Bom, naquela entrada do canal vaginal existe o que a gente chama de película, né? Uma película, uma pelezinha fininha, que é chamada de ímen. Esse ímen aí, ele já gerou muito tabu, né? Porque a mulher ela era obrigada, pela sociedade, a casar virgem, né? E aí, eu falo no passado, mas isso ainda hoje acontece, né? Os homens, eles têm toda a liberdade, desde o início da puberdade, para poder buscar o conhecimento sobre os prazeres sexuais deles, né? As mulheres não. As mulheres, elas têm que ser puras, recatadas, e só
terem a primeira relação sexual após o casamento. Isso a puberdade cobrou, a sociedade cobrou durante muito tempo da mulher, né? E o ímen, ele foi o símbolo dessa virgindade, porque como ele está na entrada do canal vaginal, uma primeira relação sexual com penetração na vagina romperia essa pelezinha e provocaria um certo sangramento. Não com uma dor propriamente dita, né? Há uma preocupação da mulher se a primeira relação sexual dói e tudo mais. É uma situação um pouco tensa, então a mulher fica tensa, contrai a musculatura, mas doer propriamente dito, não. Doer não, apesar do sangramento, como eu disse, é uma pele muito fina, então existe esse rompimento. Mas como eu coloquei aqui uma imagem, vocês vão perceber, existem diversos tipos de ímãs. Tem ímã, inclusive, que nem se rompe numa primeira relação sexual. É como se fosse uma porta, ele abre espaço, aquela pelezinha cede espaço para o pênis, né? Na penetração, mas pode nem se romper. Ele abre espaço também para que o fluxo menstrual saia, porque é por ali que o fluxo menstrual vai sair, a menstruação, o sangue da menstruação, ele sai pelo canal vaginal. Então, ele pode ceder espaço para que esse fluxo menstrual saia, mas ele não se rompe, né? Então, existia ou existe ainda esse tabu aí do ímen, né? Se a mulher é virgem ou se não é virgem, né? Vamos ler aqui sobre o que fala isso. O ímen, ele é uma pele fina presente na entrada da vagina e é impermeável e normalmente possui uma abertura por onde são eliminadas secreções e a menstruação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses modelos aqui, alguns modelos de ímen, olha. Então você tem aqui, ó, o clitóris, você tem aqui a uretra, esse buraquinho bem pequenininho por onde sai a urina, e aqui é a abertura do canal vaginal. Então olha só, esse ímen aqui, ele teria esse formatozinho aí, ele chama de anular. Uma forma de anel, né? Tem esse formatozinho aqui. Já esse do lado aqui, olha. Esse aqui chama de ímen septado, porque é como se ele tivesse duas partezinhas aqui, ó. Ele tem uma membranazinha aqui no meio e dividido em duas partes. Então, ele chama de ímen septado. Já esse aqui, olha só como é que ele é bem diferente. Ele tem vários pontinhos, várias aberturas, né? Várias buraquinhos, vamos dizer assim, fininhos, seria por onde passaria a menstruação, ou as secreções dessa região, tá? E aqui, ó, esse aqui já é um ímen que foi, na verdade, rompido, obviamente, inclusive esse aqui também, provavelmente está indicando que uma mulher já teve uma gravidez e essa gravidez foi por parto normal. Então, numa gravidez de parto normal, a criança vai passar por esse canal vaginal. Essa região tem muito músculo. Então, você pode até achar estranho, nossa, uma criança passar por essa região, um lugar tão pequeno. Pensa num elástico de dinheiro. Já viu um elástico de dinheiro? Peraí. Acho que eu tenho aqui. Eu diminuí esse elástico aqui, olha. Coloquei aqui no dedo para a gente poder perceber. Pensa nesse elásticozinho aqui, ó. Esse elásticozinho aqui de dinheiro, tá vendo? Ele tem uma flexibilidade muito grande. Ele estica bastante, né? Então, ele estica e depois ele volta. Ele volta e fica pequenininho de novo. Aqui eu dobrei para que a gente tivesse essa noção aí. Então, ele estica bastante. É mais ou menos isso que acontece com essa região do canal vaginal na mulher quando a criança vai passar pelo canal vaginal, no parto normal, né? Então, o ímen já estava rompido pelas relações sexuais, a criança passando por ali, como é um canal muscular, bastante músculo que tem naquela região, ele vai ceder espaço, né? Ele vai se esticar, a cabeça da criança passando, facilita a passagem do resto do corpo. E depois ele volta a ficar pequenininho de novo, tá? Não como antes, óbvio, relaxa um pouco, né? Mas ele volta a diminuir, tá? Mas voltando a falar sobre o ímen, aqui diz, olha, os ímens possuem diferentes formas, como eu mostrei ali do lado.
E tem uma peculiaridade, por isso que eu coloquei aqui. Você sabia? Alguns países ainda hoje, principalmente da África, eles têm um costume de mutilar as meninas. Mutilar como? Cortar o ímen. Costurar o ímen e cortar o clitóris. Como eu disse, o clitóris ele é um órgão do prazer sexual feminino. Então, cortando o clitóris, eles tiram essa possibilidade da menina. Além de ser uma coisa feita assim, sem nenhuma asepsia, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação com a saúde da menina, muitas vezes feitas com giletes ou tesourinhas de unha, né? Chega ali, corta sangue frio, sem nenhuma anestesia, nada. Parece-nos um pouco cruel, né? Pouco não, bastante. Mas é uma questão cultural e isso ainda hoje acontece. Tem muitas mulheres que passaram por isso e hoje elas lutam mundialmente para que isso seja revertido, né? Essa tradição cultural seja revertida. O objetivo é unicamente para que a mulher não sinta o prazer durante a relação sexual e quando se costura a região ali do ímen, é justamente para que a mulher ela não tenha o prazer sexual e ainda sinta dor quando ela quando faz a relação sexual, né? Para que a mulher entenda que não é uma situação que possa lhe fornecer prazer. Isso é o que a cultura local dessas regiões aí, elas pregam, né? Com essa tradição de cortar o clitóris e suturar, fechar a região do canal vaginal, para tornar essa experiência da relação sexual o mais dolorida possível. E nessa, muitas meninas morrem, porque, como eu disse, não tem asepsia, acaba provocando infecção, e são países normalmente pobres, e a menina acaba morrendo ali, por conta dessa situação, ainda hoje. Se quiserem darem mais uma pesquisada na internet, vocês vão ver casos ali absurdos, né? Então aqui, olha, repetindo, o sofrimento da mutilação genital feminina é uma realidade para cerca de 200 milhões de meninas e mulheres que vivem hoje de acordo com a Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, a ONU. É uma coisa muito preocupante mesmo. Vocês terem uma noção desses 200 milhões, um Maracanã lotado, ele tem só, entre aspas, né, 60 mil pessoas. 200 milhões. Imagina a diferença. 60 mil, que é um Maracanã lotado, para 200 milhões. É muito mais do que isso. Então é muito preocupante, né? O som que vocês devem estar ouvindo aí é da rua, tá? O pessoal passa aí com o carro na rua cantando. Mas não tem como eu fugir disso, não. Aí aqui, olha, os órgãos internos agora, tá? A gente tem aqui como os principais órgãos internos as tubas uterinas, essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó. São duas, tem a direita e tem a esquerda. Se você se colocar na posição certa aqui, você teria aqui essa esquerda e essa aqui a direita. De frente, nós até poderíamos perceber que essa aqui é a direita, né? Mas não, você tem que se colocar no lugar certo para você poder perceber. Esquerda e direita. Assim como também acontece com os ovários, ovário esquerdo, ovário direito, tá? E essa região aqui interna, ó, é o endométrio. Essa camadazinha aqui é o endométrio. O endométrio é um tecido que se forma aqui por conta também da ação hormonal e é justamente esse tecido que durante a menstruação ele se desmancha. Ele é que caracteriza a menstruação. Esse tecido ele é formado todos os meses para que, se a mulher ficasse grávida, para ele dar início à formação daquela placenta, né? Que o bebê vai ficar protegido ali dentro do útero. Como a mulher não engravidou, o que acontece? Esse tecido ele não é necessário, então ele se desmancha. Se desmancha ali, sai dessa região aqui, né, do útero, a camada mais superficial do útero, e ele sai na forma de menstruação aqui pelo canal vaginal, passa aqui pelo ímen, que estaria aqui nessa região se a mulher fosse virgem, ou não sendo, vai passar aqui por essa abertura do canal vaginal, e isso aqui é o que a gente chama de menstruação, tá? Então, o endométrio fica nessa regiãozinha aqui, ó, é um tecido formado nessa região aqui. O útero é toda essa região.
Isso aqui tudo é o que a gente chama de útero. É aqui dentro que o bebê vai ficar abrigado. Deixa eu dar uma apagada aqui que eu mostrando o endométrio eu acabei riscando muito. Então, o útero é essa região toda aqui, né? É aqui dentro que o bebê vai ficar. É aqui nessa região que o bebê vai ficar quando a mulher engravidar. Tá bom? Bom, então vamos ler aqui um pouquinho. Assim, aí o canal vaginal, tá aqui, a câmera tá na frente, né? Não dá para vocês perceberem aqui que tá escrito, mas é o canal vaginal, essa região aqui que a gente já mostrou, tá? Essa região interna aqui, ó. Repara que ela é super muscular. Então, esse é o canal vaginal aqui internamente mostrado. Vamos à explicação aqui, ó. Dá uma lidazinha aqui com calma. O sistema genital feminino apresenta como órgãos internos o ovário, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Ó, tubas uterinas, essa região aqui, ovários, o útero e a vagina, tá? Ovários. Os ovários são estruturas em forma de amêndoas que apresentam como função a produção dos gametas femininos, ovócitos secundários. Esse é o nome que recebe o óvulo da mulher, a célula reprodutora, né? Então, gameta feminino. E também produz os hormônios femininos, estrógeno, que nós já tínhamos falado, e progesterona. Na região cortical do ovário localizam-se os folículos, os quais são os conjuntos formados pelos ovócitos e pelas células que envolvem. Então, ele está falando disso aqui, ó, essa região cortical aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Você tem ali a formação desses ovócitos, né? Dos óvulos que serão liberados mensalmente. Acontece que é o seguinte, somente um óvulo normalmente é liberado por mês na mulher. A cada mês a mulher libera um óvulo para que ele possa ser fecundado ou não. Se for fecundado, ela vai dar início a uma gravidez. Se não for fecundado, esse óvulo ele vai ser desmanchado ali, vai ser reabsorvido pelo corpo da mulher e vai sair desmanchado sem que a mulher nem perceba durante a menstruação. Porque se ela não engravidou, como eu tinha dito, o endométrio, que é aquele tecido que se forma ali no meio do útero, né? Ele não é necessário, ele seria necessário para iniciar ali uma formação de uma placenta, para abrigar o bebê e tudo mais. Mas como a mulher não engravidou, ele não é necessário. Então aquele endométrio se desmancha e vai sair a menstruação. Então, se o óvulo não foi fecundado, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai se desmanchar e vai sair normalmente ali, tá? O folículo maduro rompe-se e libera o ovócito na ovulação, que acontece em torno do 14º dia de um ciclo de 28 dias. O que isso significa? Esse ciclo que ela está falando aqui é um período regido pelos hormônios da mulher. Então, esse ciclo ele vai começar no primeiro dia da menstruação. A mulher menstruou, hoje é o primeiro dia, então ele começa a contar ali, primeiro dia. Normalmente a mulher vai ficar menstruada em torno de 3 a 5 dias, né? Então, lá no 15º dia, onde esse ciclo iniciou, que foi com a menstruação acaba. Mas o ciclo continua, porque vai ter a inibição da produção de hormônios, vai ter a produção de hormônios mais acentuada. Então, durante esses 20 dias, normalmente, tem mulheres que têm um ciclo de 30 dias, tem mulheres que têm um ciclo de 40 dias. O que significa isso? A cada 28 dias ela menstrua, a cada 30 dias ela menstrua, a cada 40 dias ela menstrua. Então, isso vai variar de mulher para mulher. A gente não é nenhuma calculadora, a gente não é nenhum computador, então nós vamos variar em relação a isso. Em média, nós menstruamos a cada 28 dias, em média. A metade do ciclo de uma mulher de 28 dias, né, que tem um ciclo de 28 dias, seria o 14º dia, metade de 28 a 14. Então, na metade do ciclo, normalmente vai estar acontecendo essa liberação do óvulo aqui do ovário. Repara aqui, por favor, eu vou estar focando aqui, eu vou botar amarelo, vou apagar tudo de novo, para a gente poder ter uma imagem mais clara ali do que eu estou falando. Olha só, vou pegar aqui o amarelo. Aqui, nessa região, é o ovário. A cada 28 dias, no período da ovulação, os ovócitos que estão aqui, eles amadurecem, vamos dizer assim, não são frutas, né? Mas eles se tornam mais maturos, vamos dizer assim, são maturados.
Isso tudo por ação hormonal. Então, esses óvulos são liberados e vêm para essa região aqui, ó, a região das tubas uterinas, ou trompas de Falópio. Eram chamadas assim antes, alguns ainda chamam de trompas, mas hoje é mais comum falar tuba uterina. Então, o óvulo ele vem para essa região aqui das tubas uterinas, ó, e ele vai migrando aqui, ó. Então, tanto pode ser de um lado, quanto pode ser aqui do outro. Acontece que no mês, ou vai ser de um lado, ou vai ser do outro, porque a mulher libera um óvulo por mês. Mas, professora, não pode acontecer de ela liberar mais de um? Pode. Pode sim, mais de um óvulo. Se ela tiver relações sexuais e mais de um óvulo for fecundado, o que vai acontecer? Os gêmeos. Só que se forem 2 óvulos diferentes, serão gêmeos dizigóticos, como a gente diz, não serão idênticos, porque são originados de células diferentes. Agora, se for um único óvulo que foi fecundado, que começou uma gravidez, mas por algum motivo, não se sabe ainda hoje que motivo seria esse. Esse óvulo que está vindo esse ano, uma nova vida, ele começa a se dividir. E aí ele forma 2 indivíduos iguaizinhos, porque ele foi originado a partir de uma única célula. Depois, com o tempo, a gente pode falar um pouquinho mais desses gêmeos, tá? Por enquanto, vamos entender esse processo aqui da ovulação. Então, repetindo, ou de um lado ou de outro, o óvulo é liberado, passa aqui para a tuba uterina, e se ele encontrar um espermatozoide, vou pegar aqui e mudar a cor, um espermatozoide que entrou aqui, ó, entram vários, né? Vários espermatozoides vão entrar por aqui, por essa região, vários, alguns vão para um lado de cá, outros vão para o lado de cá, digamos que o óvulo tenha saído desse lado aqui. Quando chegar aqui, ele encontrou o óvulo, vai ter a fecundação. O espermatozoide ele entra dentro do óvulo para poder iniciar essa gravidez, tá? Bom, dando continuidade aqui à leitura, na ruptura do folículo forma-se o corpo lúteo, que também secreta progesterona e estrogênio, ou estrógeno. São os hormônios, né? Então daqui vão ser secretados aí esses hormônios aí mensalmente, no caso da mulher. É importante dizer que tinha falado da secreção que passa ali por aquela região do canal vaginal, né? Não é só a menstruação, existem outras secreções. Que outras secreções são essas? A gente chama de corpo lúteo. Nós, mulheres, por conta também dessa dinâmica uterina aqui, a gente libera uma secreçãozinha parecendo com clara de ovo. Ela é muito transparentezinha assim, né? Então, algumas meninas podem ficar achando que estão doentes ou coisa parecida, mas não. Isso é extremamente normal. Aquele corpozinho ali, lúteo, que a gente chama, aquela secreçãozinha ali, ele tem um aspecto de clara de ovo, que gruda, né, no dedo, assim, se você tiver acesso a ele, botar aqui na mão, e ele pode ser mais espesso ou menos espesso. Aquele corpo lúteo também indica a proximidade da ovulação, quando você está perto de ovular. Quando você está perto de ovular, esse muco ele é mais espesso, ele é mais resistente, ele é mais espesso. Então, isso também é uma indicação de que está perto da ovulação, tá? A metade do ciclo da mulher, como eu falei. Se a mulher tiver 28 dias de ciclo, ou seja, se ela menstruar a cada 28 dias, no 14º dia, é o dia que você vai ter esse corpo lúteo, essa secreção mais espessa. Se a mulher menstruar a cada 30 dias, é mais ou menos no 15º dia que vai acontecer a ovulação. Se é só a cada 40 em 40 dias que ela menstrua, vai ser o 20º dia, que é aí a metade do ciclo, onde a ovulação deve acontecer. Então, é assim que funciona, tá? Vamos a mais um slide aqui. O útero é um órgão em formato de pera que apresenta 3 partes principais: o corpo, o fundo e o colo uterino. Sua parede é formada por 3 camadas. A mais externa é uma camada delgada, serosa, e intermediária é o miométrio, formado por músculo liso. E a mais interna, desculpa aqui as linhas ficarem tortas, mas é só para vocês focarem onde eu estou lendo, tá? E a mais interna é o endométrio, que a gente já comentou aqui, que é justamente esse que vai dar origem à menstruação. Então, essa última camada
ricamente vascularizada. O que isso significa? Que tem muito sangue ali, é parcialmente eliminada na menstruação. É nesse órgão que o bebê se desenvolve. Então, é aqui no útero, olha aqui, ó, o útero visto de lado. O bebê aqui se desenvolvendo aqui no útero, tá vendo? Esse aqui é o canal vaginal, ó. Canal vaginal aqui, e aqui já o útero com o bebê em desenvolvimento ali, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia falar, eu gostaria de falar. Não, acho que não. Se tiver alguma pergunta aí para vocês fazerem, no WhatsApp vocês fazem, tá bom? Vamos lá. Vagina ou canal vaginal? Olha aqui, ó. Canal vaginal, tá vendo? Foi aqui destacado maior para você ver. Olha o útero aqui, que a gente acabou de falar. Só que aqui colocou o canal vaginal maior pra gente perceber, como se tivesse colocado uma lente ali, tá? Então, isso aqui sim é a vagina, isso aqui é o canal vaginal. Olha o que diz aqui. Vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante a cópula. Encontro, né? Esse órgão conecta o sistema ao exterior e é o local de saída da criança no parto normal. Como eu já mostrei para vocês com esse elásticozinho aqui, né? Existe essa flexibilidade aí no canal vaginal, tá?